O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, vai tocar no tema que para nós se tornou importante, esclarecer cada vez mais esses assuntos. A relação do casal, a união, o matrimônio, o que a palavra tem a nos dizer sobre isso. E como é um tema delicado, é importante a gente acompanhar a reflexão, porque o importante é compreender com o coração, compreender com a razão o que a igreja quer dizer, o que a palavra quer nos orientar. Não é para nos condenar, não é para nos fazer com que a gente se sinta mal com esse assunto, não. É justamente para a gente ter serenidade e buscar a verdade, Todos nós devemos estar, em primeiro lugar, convencidos de que a união homem e mulher é vontade de Deus, é a possibilidade da felicidade em família, em casa. Esse é o ideal de Deus para nós. Isso é o primeiro argumento que a gente pode, é o ideal de Deus para nós. Claro, se por um motivo ou por outro existe razões para cada decisão, isso não foi possível acontecer, que um casal conseguisse ir até o fim do seu relacionamento, isso não quer dizer que a vontade de Deus seja relativa ou não valha. O importante é que todos compreendam que mesmo eu não tendo conseguido, eu tenho que reconhecer
que vale a pena, que é de Deus, né? O que eu não posso é depois assumir uma postura de crítica e achar que o que a igreja propõe está errado. Não é isso. Primeiro a gente lamenta, realmente não foi possível, não deu, por razões ou por outras, todo mundo tem seus motivos, a gente não pode jamais questioná-los, né? Mas nós devemos, como católicos, dizer: o matrimônio para sempre é vontade de Deus, e aqueles que virão depois de nós, os nossos filhos e netos, devem fazer um esforço para viver, né? E aí a gente vai um pouco adentrar na palavra, a partir do Gênesis, né? Nós temos que, para compreender, voltar 3.000 anos atrás. O livro do Gênesis, que a gente acabou de escutar esse trecho, né? Para começar, ele não é um livro histórico, ele é um livro alegórico para falar da existência da criação, né? Então, esse trecho que a gente acabou de escutar está dizendo, no fundo, que Deus criou o homem e a mulher. Agora, se foi desse jeito, isso já não é importante para nós. O que é importante é: Deus criou o homem e a mulher. E não foi o homem que criou a mulher. Tanto que a palavra diz que Adão foi tomado por um sono profundo. E quem está com sono profundo não faz nada, né? Não cria nada. Então Deus criou homem e mulher, iguais, os mesmos direitos, né? E aí diz também a palavra que são iguais, ou seja, iguais pela natureza humana, né? Com a mesma dignidade de filhos de Deus, criados por Deus, né? E que a missão deles é, então, voltar a essa união original entre homem e mulher e Deus formando uma só carne. No fundo, Deus está, a vontade de Deus é que então o homem que se una à sua mulher se fortaleça neste amor como vontade de Deus, como vontade divina, né? E no Evangelho, Jesus Cristo é questionado sobre esta união, e aí onde aparece a questão do divórcio. É bom saber, 3.000 anos atrás, quando a lei mosaica foi realizada, foi feita para regulamentar as relações entre as pessoas, a partir da inspiração divina, vale dizer que as crianças e as mulheres não tinham valor algum. Aí está uma informação importante para compreender o tempo de Jesus, o tempo que ele está falando. E isso a gente não precisa se admirar, porque quem está assistindo ou já assistiu Gabriela, né, que fala daquela, o retrato da sociedade a partir da vida de Ilhéus, onde a mulher era posse do homem, né? Ali, vocês sabem certamente esta obra, né? E não faz muito tempo, né? Certamente, quem conhece, quem escuta as histórias dos nossos avós, sabe como era a sociedade. Imagina isso no tempo de Jesus, né? Então, naquele tempo, o homem podia dispensar a mulher por um motivo bem banal. Bem banal. Por exemplo, se ela deixasse o arroz queimar, o homem tinha o direito de mandá-lo embora. Deixar o arroz queimar. Imagina como se fosse hoje. Ia ter separação aí, doidado, né? Porque, ou então, o café não ficou doce como ele queria. Isso para mostrar para vocês como era a situação. Então, criou essa lei mosaica de pelo menos ela ter uma carta de divórcio. Com essa carta ela poderia ser recebida pelo pai dela de novo. Era uma proteção da mulher. Com a carta ela poderia então voltar e o pai recebia, porque sem a carta
O pai não recebia não, era duro também. Não deu certo, então se vire para lá. Mas a carta obrigava que ela fosse acolhida. Então, aí a gente vai entender, alguns fariseus se aproximavam de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido a um homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio. Aí Jesus Cristo diz: olha, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Aí, com essa introdução, a gente entende por quê. Por causa da dureza do coração que ele deu essa possibilidade da carta de divórcio para proteger a mulher. Então é importante ver o contexto histórico da situação onde os textos bíblicos foram escritos, para a gente tirar esta reflexão. E aí Jesus Cristo também, para defender a mulher, fala que não é permitido o divórcio nem da parte do homem, nem da parte da mulher, porque eles achavam que isso era da parte da mulher, só da parte do homem que poderia ter essa possibilidade. Eles nem da mulher, nem do homem. Ou seja, deve haver um respeito à união de ambas as partes. Então aqui está um texto de proteção à mulher e às crianças, porque logo adiante Jesus Cristo diz: deixai vir a mim as crianças. Como pode dois textos que parecem com assuntos diferentes estarem juntos? É uma pergunta que você pode se fazer, né? Como é que está falando de divórcio, daqui a pouco fala de crianças? Porque mulher e crianças eram desrespeitados e não tinham valor para aquela sociedade. Então Jesus protege as mulheres, assegura, né, esse direito de salvaguardar o direito da mulher e também das crianças. Olha só que diz que levavam crianças até Jesus e os discípulos repreendiam, não deixavam as crianças se aproximar de Jesus. É por isso que ele fala: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então, neste evangelho, a gente pode dizer que Jesus diz: as crianças têm valor, são importantes, devem ser cuidadas e valorizadas, e as mulheres igualmente. Depois a sociedade passou 2000 anos depois e ainda aprendeu isso. Agora, ultimamente, já se faz direito das crianças, já tem direito das mulheres, já tem várias coisas, mas na palavra de Deus, se a gente interpretar bem a palavra, no coração de Jesus já tinha essas garantias de respeito, de igualdade, de amor. Sobre, então, o que eu introduzi sobre o divórcio é isso, gente. Nós, como católicos, independente da nossa situação do momento, nós devemos acreditar na instituição do matrimônio, né? E perceber que é o caminho a ser seguido. Agora, o fato de que por outros motivos que todos julgam importantes não foi possível comigo, como eu disse, não nos dá o direito de criticar esta palavra, né? Esta vontade de Deus, né? E eu estava, inclusive, assistindo ontem, não vamos pensar que eu sou noveleiro não, mas de repente eu liguei a televisão e passando o canal assim, com controle, né? E aí eu vi uma cena na novela Avenida Brasil que me chamou a atenção. Chamou a atenção. Um jovem lá, que não sei o nome, veio com um carro de som, fazer uma declaração de amor para a moça, né, a namorada, pedir em casamento. O discurso foi muito bonito, discurso interessante, né? Ele falou quanto gostava no carro lá, pagando mico no Divino, o bairro, pagando mico no Divino, né? Não vejo novela, pelo amor de Deus.
mas ele falou coisas assim que está aqui na palavra. Ele disse que amava, que gostava, felicidade, não sei o que, e o pessoal dando a força ali, todo mundo emocionado. E aí ele disse: quero ficar ao teu lado todos os dias da minha vida, né? Quero envelhecer ao teu lado, quero ver os meus filhos, criar os meus filhos ao teu lado, ficar velhinho e cuidar dos netos ao teu lado, né? E é exatamente isso o anseio de uma pessoa, de um homem, né? A possibilidade de criar esta expectativa de estar do lado da sua mulher, do seu marido, né, até o fim, né? Ficou interessante. E nós devemos ter esse desejo e querer esse desejo para os nossos filhos, né, para os nossos netos. Aqui está meus amigos que já devem ter uns 40 anos de vida matrimonial. Não, vocês? Quantos anos vocês têm de vida de matrimônio? 70 anos. Em dezembro, vai fazer 70 anos de casado. 70 anos de casado. Levanta. Exatamente. Seu Adalberto tem 102 anos. Então a gente vê o amor, o carinho. Estive na casa dos dois outro dia e fiquei tão contente de ver a família reunida, os netos, os filhos, todo mundo. E o carinho também da sua esposa. Um dia desse ele deu um susto na gente, teve que ir no hospital, mas foi besteirinha, né? Teve que ir no hospital, uma besteirinha. Mas aí veio a sua esposa me pedir a oração: padre, reza, para ele voltar para casa, tudo bem. E aí está aqui, né? Graças a Deus. Então Deus abençoe, para mostrar, né, que se é possível para eles, é a prova que a palavra de Deus tem razão também, né? Agora, eu quero que todos aqueles que contraíram segundas núpcias também não se sintam inferiorizados ou menor do que outros casais, né? Eu quero que, inclusive, a gente faz encontros, hoje a igreja faz encontros para acolher, a gente faz encontros para casais de segunda união, de segundas núpcias, né? A gente faz a acolhida da igreja, mas para mostrar que nem por isso a vontade de Deus, o que a gente espera do que a palavra diz, ela é relativizada, né? Eu acho que de forma assim eu quis colocar de uma forma clara, sem paixões, sem às vezes percepções mais pessoais ou subjetivas. Eu quis colocar de forma objetiva, mas ao mesmo tempo tendo a misericórdia de Deus, né, sempre presente. Aqui, todos os anos a gente faz encontro de casais para 40 casais, né? Todos os anos, nosso objetivo é oferecer encontro de casais para 40 casais, inclusive aqui tem vários casais que fizeram esse ano já o encontro de casais, né, deste ano, mas todos os anos a gente tem essa missão. Então, tem uma música bonita, tem uma música bonita, então vamos orar, terminar com a oração. Pode ficar sentados, né? Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, quem quiser fechar os olhos também para rezar conosco, dá-nos, Senhor, a humildade de compreender a Tua vontade, a humildade de reconhecer que às vezes eu não consigo atendê-la sempre. Acolhe-me, Senhor, Tu conheces o meu coração, conheces a minha vida. Ajuda-me a compreender a Tua igreja, os princípios que são para os nossos bens. Senhor, abençoa a minha casa, a minha família. Abençoa, Senhor, aqueles que por algum motivo está pensando em separação, que eles saibam esgotar todas as possibilidades, não seja por qualquer motivo bobo,
que deixe a casa, a família, que ele encontre forças, Senhor, que ela encontre forças para, às vezes, tirar esse pensamento da cabeça e recomeçar e reconquistar e refazer o seu matrimônio, a sua casa. Dai-nos, Senhor, a bênção para os filhos, que eles sejam abençoados, que eles sejam felizes, protegidos. Protege os filhos, protege a mãe, o pai, Senhor, a casa, a família. A família é o lugar que mais a gente sente a felicidade e às vezes é que a gente mais também sente a tristeza. Mas que a gente seja mais feliz dentro de casa. Assim deve ser. Obrigado, Senhor, por esse momento e pela palavra de Deus que nós acabamos de escutar. Que a família possa ser o lugar de amor, carinho, respeito e proteção.